Puxa a cadeira e vem saber um pouquinho mais sobre o livro Branco Letal, de Robert Galbraith. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui no meu canal. E hoje nós vamos bater um papinho sobre Branco Letal, o 4º volume da série Cormoran Strike, do Robert Galbraith. Robert Galbraith, mais conhecido como J.K. Rowling, uma vez que esse é um pseudônimo da autora de Harry Potter. Então, meu povo, como se trata de uma resenha do 4º volume, pode ser que role algum spoiler, escape, né? Algum spoiler em relação aos livros anteriores, aos 3 livros anteriores, porque não tem como eu comentar de um 4º volume sem fazer referência aos outros que vieram antes. Mas a vida é assim mesmo, né? Fazer o quê? Bola pra frente. Então, essa série, dizem as más línguas, que terá 7 livros. Então nós teremos 7 livros contando as aventuras e desventuras ali do detetive Strike e da sua assistente barra crush, barra secretária, barra faz tudo, Robin. Não sei se com vocês aconteceu isso, mas comigo no 3º volume a coisa já estava meio cansativa, já estava decaindo e eu tinha chegado à conclusão de que não ia ler mais, eu ia parar por ali. Falei, não, pra mim já deu, vou parar no 3º e acabou. Só que a dona Rowling, eu vou falar Rowling, tá, gente? Uma vez que esse Robert Galbraith não existe. Só que a dona Rowling, como a gente sabe, ela é macaca velha, ela não é besta nem nada. Então o que ela fez? Ela terminou o 3º livro, que é esse aqui, Vocação para o Mal, com puta de um gancho. Então o que essa criatura fez? Ela finalizou a história lá no último parágrafo, na última página, na última frase, de uma forma que você ficava assim, tá... Mas e agora? O que vai acontecer? Isso aconteceu comigo também. Então, assim, eu que estava decidido a não passar do 3º volume, fiquei pensando, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer agora. Porque, né, a ação termina de forma suspensa e você fica pensando, tá, o que vai acontecer? Aí eu resolvi dar a chance e ler o 4º volume, que é esse bonitinho aqui, esse tijolinho calhamaço, né? Porque aqui ela... deu uma viajada, exagerou legal no tamanho do livro. Então, meu povo, Branco Letal começa exatamente lá onde parou o Vocação para o Mal. E aí você me pergunta, ela resolve o problema que ela deixou lá no final do livro? Resolve. Embora, assim, algumas pessoas possam achar que não tenha sido resolvido ou que ela tenha enrolado, mas tá, do jeito dela, ela acaba resolvendo a situação e você sabe o que aconteceu. Aqui nesse livro, a agência do Cormoran e não está mais naquela pindaíba, não que eles estejam riquíssimos, mas as questões financeiras já estão um pouquinho melhor, um pouquinho mais equilibrada, de modo que ele até contrata um outro assistente, e a Robin, de secretária dele, vira uma espécie de sócia, né? Além de investigadora, né? Porque agora ela é investigadora, ela se torna também sócia do escritório. Então, ela tem uma evoluçãozinha ali. Mas, claro, eles continuam não com rios de dinheiro, tá, gente? Ainda com aquele dinheiro meio contado. Um dia, o Cormoran está lá de boa no escritório, entra um rapaz sujo, estranho, perturbado e fala para ele que uma criança foi estrangulada. E essa história deixa o Cormoran meio assustado. Como assim uma criança foi estrangulada? E esse moço acaba fugindo do escritório. O Cormoran tenta alcançá-lo, mas não consegue. Mas ele fica com aquela história na cabeça. Logo, um ministro da coroa, um ministro da rainha, contrata o escritório do Cormoran, que está com uma certa notoriedade, né, por causa dos últimos casos que ele resolveu, para ajudá-lo num caso de chantagem. Esse ministro está sendo chantageado e ele quer que o escritório do Cormoran descubra quem é o chantagista e o ajude. Para resolver esse imbróglio todo, a Robin vai trabalhar no gabinete desse ministro, disfarçada como secretária dele. Lá ela vai conhecer um filho ilegítimo desse homem, um menino italiano sedutor, a filha dele que trabalha como secretária e o gabinete do ministério vizinho, que é o Ministério do Esporte. Esse ministro que está sendo chantageado é o ministro da Cultura. E vizinho ao gabinete dele fica o gabinete do Ministério do Esporte. A história, gente, se passa ali durante as Olimpíadas de 2012.
né, que aconteciam em Londres. O que me deixou meio surpreso, porque eu li todos os livros da série imaginando que a história fosse contemporânea, mas não. Então as histórias eram mais antigas do que eu imaginava, visto que essa aqui se passou em 2012. Ele até faz referência sobre a questão da Olimpíada, dos shows das Spice Girls, aquela coisa toda. Mas então, voltando. O Cormoran e a Robb continuam investigando ali para ver quem é que está chantageando o ministro da Cultura. Só que à medida em que a investigação avança, eles vão percebendo que aquela história do rapazinho que entrou lá no escritório e falou que tinha uma criança sendo estrangulada e a história da chantagem pode estar entrelaçada, interligada. A coisa é muito mais complexa do que eles imaginavam. Mas, afinal de contas, tem morte no livro? Tem morte. Lá pelo meio da trama, um personagem muito importante para a história é assassinado. E aí começa todo aquele processo de investigação também para saber quem foi que matou o Tito Cujo. Lembrando que todos os outros personagens são suspeitos, como não poderia deixar de ser, né? Faz parte já do estilo da narrativa dessa série. Então você percebe que em Branco Letal nós temos um leque maior de casos a serem resolvidos pelo Cormoran e pela Robb. Nós temos a questão do enforcamento da criança lá, do estrangulamento, a chantagem do ministro e um assassinato numa família bem disfuncional, porém importantíssima para os padrões londrinos. Como vocês perceberam, gente, esse livro é bem grosso, né? Então, é o maior da série, mas por incrível que pareça, é uma leitura que fluiu super tranquilo. No meu caso, eu li esse livro de maneira bem mais tranquila do que os outros, apesar do tamanho. Tem coisa desnecessária? Tem. Tem hora que a Rowling ela viaja e conta umas coisas assim que dava para ser tirado do livro, que não tinha necessidade. Mas, no geral, é um dos melhores livros da série, uma das narrativas mais fluidas, inclusive, de todos os que nós vimos até aqui. Dona Rowling continua sendo uma excelente contadora de história, parabéns para ela, criando tipos e personagens bem interessantes, embora em alguns momentos eu acho que ela tenha sido meio caricata, como quando ela retrata um grupo de jovens ligados a partidos de esquerda, o que mostra que ela tem uma visão bem preconceituosa sobre o que seria o movimento de esquerda hoje em dia. O que também é muito estranho, porque se a gente levar em consideração que em Morte Súbita ela conta uma história focada em questões sociais e que algumas pessoas poderiam até falar que ela é uma esquerdista louca, né, por causa dessa história, aqui a gente percebe que parece que a ideia dela sobre esquerda deu uma mudadinha. Talvez em função do momento atual da vida da autora, né? Já que ela está vivendo essa conturbação, essas tretas, principalmente com a comunidade LGBTQI+, uma vez que ela tem feito críticas bem questionáveis sobre as mulheres e os homens trans. Mas isso é uma outra história, um outro debate. Lembrando que, mais uma vez, ela usa aquela fórmula que ela está usando desde o primeiro livro, né? Você tem uma história policial que é perpassada pela história pessoal do Cormoran e da Robin, né? Desse casal improvável. Continua ali a tensão sexual e amorosa entre os dois, embora eu, particularmente, não goste desse casal, porque eu acho que a Robin, ela tem um namorado péssimo, né, marido, sei lá, aquele cara é intragável, mas, na minha visão, o Cormoran também é um macho escroto, porque você pode ver que todos os relacionamentos dele são péssimos, porque ele ignora as suas parceiras, ele trata mal, aquela coisa toda. Então, às vezes eu fico pensando, gente, a Robin, será que ela vai sair de um macho tóxico e vai cair nas garras de outro macho tóxico? Eu, particularmente, não torço por esse romance. Eu sei que muitos fãs da série torcem, mas eu não sou um desses. Enfim, fica a dica para vocês de Branco Letal, do Robert Galbraith, mais conhecido como J.K. Rowling, e publicado aqui no Brasil pela editora Rocco. O livro tem em torno de 650 páginas, mas a gente consegue ler sem ficar surtado. Essa foi a dica da semana, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas tenham acesso também a essa discussão literária que a gente faz aqui.
Se você achou tudo interessante, você pode inclusive se inscrever aqui no canal, porque é de graça, não custa nada e você ainda ajuda a gente a ficar mais importante aqui, né? Queremos chegar a 10 mil inscritos, gente. Então ajuda aí, dá aquela força. Espalha para os seus amigos, espalha para os seus inimigos, espalha para os parentes. Vamos espalhar a palavra de Aaron Avelino por aí. Tranquilo? Eu encontro vocês na semana que vem. Até a próxima. Tchau. Fui.